Olá, queridos, mais um episódio do Equipar hoje, Equipar Ministérios, Equipar Igreja, Equipar Ministro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para esse tempo desafiador, onde nós precisamos nos contextualizar para que nós possamos cumprir a missão na sua plenitude, de uma forma íntegra, agora, hoje, para esse momento. E esse episódio de hoje vem fechar uma série aí de episódios que nós trouxemos falando desse tempo de transição de uma igreja que não trabalhava com pequenos grupos e agora está implantando a cultura dos pequenos grupos, que na nossa igreja, Igreja Metodista Wesleyana, nós denominamos de GCEL, Grupo de Crescimento, Evangelismo e Unidade. Eu sei que esse episódio vai ser top, hein? Então já vai compartilhando aí, para você que está assistindo através do YouTube, pegue aí esse link, compartilhe lá nos seus grupos de WhatsApp. Se você não inscreveu ainda no nosso canal, vai lá, inscreve no canal, ative o sininho e vamos disseminar essa cultura de ouvir para crescer. E é isso que nós estamos dispostos a fazer aqui, porque em primeiro lugar quem cresce somos nós, quando sentamos para poder elaborar esses episódios, para compartilhar com vocês. Nós ganhamos e ganhamos muito. Queremos que você ganhe e queremos que você leve outros a ganhar também. Qual é a forma de nós fazermos isso? Compartilhando, querido. Então vamos lá, nas suas redes sociais. Nós estamos no Instagram com equipar.hoje, nós estamos no canal do YouTube com Equipar Hoje, nós estamos na Spotify com Equipar, o seu podcast que equipa você para o seu ministério. E nós estamos aqui hoje mais uma vez com o pastor Natanael Lima, é o nosso pastor na IMW Suruí, coordenador geral dos pequenos grupos. Olá, pastor Natanael, graça e paz. Graça e paz, pastor Aguinaldo. Alegria estar aqui de volta, alegria estar com você novamente, também para compartilhar esse tempo precioso. Para mim tem sido também uma experiência de aprendizado, de crescimento, né, de novas comunicações, novas formas de nos comunicarmos. Louvamos a Deus por essa oportunidade, né, que nós temos tantos canais abertos, o senhor acabou de falar aí, Instagram, YouTube, Spotify, ou seja, a informação está à sua disposição, à sua mão, né, a possibilidade de poder ser capacitado, ser equipado. E eu quero dizer da minha alegria de estar fazendo parte desse momento aqui na vida da IMW, né, da Igreja Metodista Wesleyana. Nossa alegria de estar também com o GCEL, né, que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa vida, com a nossa paixão, com o nosso ser. Então, como eu disse no episódio passado, como é bom quando a gente está falando sobre o que a gente é apaixonado falar. Então a gente fica aqui muito tempo com maior tranquilidade para poder falar daquilo que a gente ama. É verdade. A informação está palpável, assim, né? Está na nossa mão. A gente precisa fazer uso disso. Pastor Natanael, você falando aí, você é líder de um GCEL? Eu lidero um GCEL. Olha aí, onde é esse GCEL? O GCEL acontece na minha casa, né? Eu entendo de que você não corta uma árvore ou impede dela frutificar porque ela deu muito fruto. Ela continua frutificando naturalmente. A questão talvez é que seja um pouco mais estratégico, né? Hoje o meu GCEL eu chamo de GCEL Chegada. É um GCEL onde a maioria das pessoas, principalmente da Rede Master, que chega na igreja, que estão chegando na igreja, nós vamos ter uma recepção agora, provavelmente serão umas 30 e poucas pessoas. Nesses últimos 6 meses do ano 2022, nós vamos ter acrescentado à vida da igreja 98 pessoas. Olha aí. Nos últimos 6 meses, tudo fruto do GCEL. Olha aí, todos frutos do GCEL. GCEL, então, é a principal porta de chegada na IMW Suruí. É a principal. Todos chegam por parte do GCEL. Ainda que haja uma conversão no culto, essa pessoa é direcionada para o GCEL e inevitavelmente ela acaba se conectando à vida da igreja e com pessoas. Porque a conexão não é só com o pastor, a conexão é com a comunidade, é com a igreja. Então, quando nós sugerimos, né, ao novo membro, aquele que está visitando, já no momento conectar, né, que é aquele momento onde os visitantes são informados sobre os nossos GCEL, sobre a nossa forma de ser igreja, né? Aquele momento onde a pessoa que foi uma vez só lá, a primeira vez, já tem essa informação.
ela já sabe. E interessante que em Suruí, em particular, é uma cidade que não é grande. Então o pessoal das Assembleias de Deus, todo mundo da Batista e tudo mais, sabe o que é GECEL lá. Então, estou no GECEL, é o GECEL da Wesleyana, GECEL da Wesleyana, GECEL da Wesleyana. Todo mundo até sabe o que é GECEL. Né? Alguns líderes, né, colocaram uma placa na porta, né? Aqui tem um GECEL, aí legal, pronto, difundiu mais ainda. A cidade de Suruí, se você chegar ali, o que é GECEL, o pessoal sabe dizer. Qual que é o dia principal, assim, né? E só é um dia na semana que tem GECEL, tem um dia principal, os demais dias também da semana pode haver GECEL. Como é que você lida aí com essa agenda do GECEL na questão semanal? Então, a gente tem trabalhado com a visão de que nós servimos pessoas, né? Nós estamos para servir as pessoas. E não servir no sentido de ser serviçal, mas sim no sentido de suprir suas expectativas e necessidades. Então, quando eu comecei, os GECELs eram só as quintas-feiras, todas as quintas-feiras. Porque para que a cultura da igreja se estabeleça, você vai precisar criar um dia fixo, o dia do GECEL, né, para que a cultura da igreja se estabeleça. Então, aquele dia, ele serve por conta de um desejo que você tem de criar aquela cultura. Depois de já implantado, eu comecei a ver necessidade. Eu tinha GECEL segunda-feira, né, já tive GECEL aos sábados. Por exemplo, o pessoal da universidade, né, o meu filho mesmo, tinha um GECEL aos sábados, enquanto ele estudava, então o GECEL dele era no sábado. Acabaram, concluíram, estão no GECEL na sexta-feira. Então eu tenho GECEL lá hoje na quinta e na sexta-feira, e agora estamos abrindo um GECEL, agora que, né, cuidado, irmão, não fique assustado, num domingo, de manhã. Por quê? Porque as pessoas trabalham até o sábado. Mas no domingo não seria o dia da escola bíblica dominical? Sim, seria. Mas aquela pessoa a quem nós estamos procurando no domingo não iria na escola dominical. Ela não iria nem num culto, ela não vai na igreja. Então ela vai a um GECEL, ela é convidada para ir a um GECEL. Esse GECEL é justamente para aquela pessoa que não tem uma cultura de igreja, que não é nem crente, né? E que não iria de maneira nenhuma para uma escola dominical, porque ela não compreenderia, não se sentiria à vontade. Mas no GECEL ela se sente. Então eu também estou implantando o GECEL com um cunho mais evangelístico, uma pegada bem evangelística, no domingo pela manhã. Até porque o domingo não é o único dia para a escola bíblica. A escola bíblica dinâmica, divina, não é verdade? É. Então essa pessoa tem outras formas de poder participar de uma escola bíblica. Aliás, como presidente do CP, desafio você a encontrar outras formas de você poder, e outros dias também, para você ter a sua escola bíblica, né? Você me permite uma sugestão nesse tema que está acontecendo lá, por causa da questão do GECEL? Eu tenho culto de manhã e tenho culto à noite. Então eu tenho culto às 10 horas até às 11h45. E aí, o que está acontecendo? Eu estou criando a escola bíblica dinâmica lá. A escola bíblica dinâmica funciona da seguinte maneira: de 8h30 até as 9h45 ou 10 horas, eu tenho a classe chamada Master, que seria dos adultos antiga, a classe dos adultos, né? Como eu tenho uma igreja de bairro, fica um pouco mais simples para que eu faça isso. E de 10 horas em diante, enquanto está rolando o culto lá embaixo, enquanto está acontecendo o culto na nave, né, principal da igreja, eu estou com a escola de dinâmica lá em cima com adolescentes e jovens. Porque os mesmos adolescentes e jovens que foram para a igreja com os pais, ao invés de ficar no culto, eles estão na escola bíblica dinâmica. E aí à noite, às vezes os pais não vão à igreja, mas ele vai ao culto. Então eu tenho uma assistência muito boa. Hoje, inclusive, estou com necessidade de salas por causa dessa escola bíblica dinâmica. Quando você consegue coordenar para que as pessoas... Não é que as pessoas não querem, pastor. O que eu chego à conclusão não é que as pessoas não querem, é que a vida tem demandas das quais elas não conseguem também se desvencilhar. Uma mãe ou uma esposa que trabalhou a semana toda, ela tem algumas coisas que precisam ser ajustadas no final de semana. Então, à medida que eu crio um ambiente onde essas pessoas podem ser assistidas pela igreja, no sentido de terem e viverem o que a igreja está vivendo e tendo, elas adotam, elas abraçam. É verdade. Voltando para o GECEL, vamos mais. Então a gente não precisa necessariamente ter um único dia para que o GECEL aconteça, mas na implantação é importante que a igreja
tenha pelo menos um dia pré-definido e nesse dia não haja nenhuma atividade na igreja local? É importante isso, não? Nenhuma atividade. Pode parecer um tanto quanto radical, mas a verdade é de que se você permitir que outras atividades, ainda que sejam as mais legítimas, né, concorram com aquilo que você está fazendo, implantando, não vai cooperar para que se estabeleça o pequeno grupo. Então, se você decidiu ter a quinta-feira, era o meu caso lá, quinta-feira, né, então, o que aconteceu na quinta-feira? O pessoal teve uma vez um episódio interessante que o pessoal marcou um ensaio antes do GECEL numa quinta-feira. Eu disse, olha, eu acho que não seria de bom grado essa questão, porque se o ensaio atrasar, se alguém demorar a chegar no ensaio e vocês prolongarem o ensaio, o GECEL vai ser prejudicado. Aí, há tempos atrás, os homens, né, os homens de honra marcaram uma consagração depois do GECEL. Eu também disse, olha, não vai ser legal isso, porque quem está lá no GECEL vai ficar olhando o horário e ele vai ficar com pressa de acabar porque está lá no horário. Então, a minha sugestão e a minha direção, né, como coordenador geral, é que você não permita que crie ambiente de concorrência com o GECEL na sua igreja. Seja ensaio, mas a minha igreja é grande, é enorme, tudo bem, está todo mundo envolvido em pequeno grupo ali. Eu tenho ido em grandes igrejas, das quais no dia de célula, no dia que tem GECEL ou célula, no caso deles lá, nada mais acontece, são as células, é dia das células, não há ensaio, não há... porque o líder está no GECEL, né? Isso. A liderança está o pessoal do louvor está lá, então não tem como marcar outra coisa. Mas vai ter um congresso no final de semana agora e a gente ensaiou pouco, então nós vamos correr para ensaiar no sábado e tal, mas no dia do GECEL isso é a prioridade. Verdade, eu cheguei a levar o tema para o presbitério da igreja, né, que cuida dessa agenda de cultos e atividades, e aprovar no presbitério que na terça-feira, que era o dia que iria acontecer os GECELs, não houvesse nada na igreja. Exatamente. E aí, graças a Deus, com o apoio da liderança, porque a liderança tem que compreender, sim, né? Sim. Com o apoio da liderança você não tem dificuldade. Então, você que está pensando como é que isso vai ser, nós temos 7 dias na semana. Talvez você vai ter que sacrificar um dia a mais de culto, né? A igreja tem 3 cultos na semana, vai ter que abrir espaço na agenda aí para que um dia seja exclusivo para os pequenos grupos. Pastorzão, nós estamos aí nessa trajetória. Primeiro episódio, nós falamos de como a visão te tomou. Segundo episódio, preparo do pastor. Terceiro episódio, nós falamos do preparo da igreja local. O quarto episódio, nós falamos do preparo da liderança, que é a FL, a Escola de Formação de Liderança. E agora a gente chegou na hora de nós lançarmos os primeiros GECELs. GECEL piloto ou os protótipos, como alguém queira chamar. E a gente está aqui agora para dizer como que é esse start, né? A gente conseguiu mobilizar um grupo, colocou esse grupo dentro da Escola de Formação de Líderes, eles foram preparados. Que hora nós damos o start para nós abrirmos a primeira casa ou as primeiras casas, né? No caso de muitos, já quero profetizar primeiras casas aqui. Como é que nós sabemos o start, a hora certa para a gente abrir as primeiras casas e chamar as pessoas para estar dentro dos pequenos grupos? O senhor disse bem, e eu acho que seria interessante a gente estabelecer esse conceito da Escola de Formação e do GECEL piloto. Porque durante algum tempo eles ficaram tanto quanto mesclados e unidos e houve dificuldade de compreensão do que seria um e o que seria o outro. Então, já cooperando com isso, a primeira coisa a gente entender é o seguinte, né? A abertura de novos GECELs, ou dos primeiros GECELs, ou do GECEL piloto, né? Ele está intimamente ligado ao processo da Escola de Formação de Liderança. Como eu disse no encontro passado, quando chega na aula 6 a 7, que é a multiplicação, porque ainda há algum processo, o pastor pode escolher passar a 6 e depois ir para 7 e começar a multiplicar. Quando chega naquele momento, aquela turma da FL, que o pastor já visualizou, que o pastor já enxergou, e que ele já fez a conta, como nós falamos no outro episódio,
de que eu quero 4 GECEL. Se eu quero 4 GECEL, eu preciso de 16 pessoas. Não, eu quero 2 GECEL. Se eu quero 2 GECEL, eu vou ter 8 pessoas. No mínimo, né? É o mínimo para que você possa dar start num GECEL piloto. Quando chega nesse momento, é a hora em que o pastor vai iniciar o seu GECEL piloto. Então, o que é o GECEL piloto? O GECEL piloto é composto de pessoas que fizeram a primeira EFL e que nesse processo da primeira EFL, eles agora, no momento da prática, são multiplicados para poder implantar os GECELs propriamente dito, já com toda a sua forma de ser do GECEL, com quebra-gelo, carta pastoral, louvor, intercessão. Então, o GECEL piloto, ou os GECELs pilotos, eles acontecem, né, como resultado da escola de formação de liderança dentro do processo e antes do final do curso de escola de formação. Antes do final. Então, a partir daí, o pastor já identificou quem serão os líderes nesse processo. Provavelmente, ou pelo menos deve ser assim, ele já está considerando as casas e ele já definiu com quantos GECELs ele vai começar o projeto na igreja dele. Todos esses GECELs que vão iniciar são GECELs pilotos, porque todos eles levam o DNA do nascimento, o DNA do início, o pontapé inicial. Eles são precursores de tudo que vai gerar depois. Isso mesmo. Eu me lembro da minha experiência, né? Como eu disse, a minha primeira turma durou um pouco mais, 10 meses, 9 meses nós tivemos em sala de aula, estudando sobre o que é o GECEL, o que não é o GECEL, por que GECEL, como conduzir uma reunião de GECEL. E o último mês eu fiz 4 reuniões numa casa, já com carta pastoral e toda a dinâmica. Quando eu cheguei ao final da EFL, eu estava com 33 alunos sendo formados. 33 dividido por 4, eu tive então 8 pequenos grupos, né? 7 com 4 e 1 com 5. E eu levei esse grupo de 33 pessoas, era um grupo muito grande, então eu multipliquei ele em 2. Um ficou com 16, outro com 17. Na quarta-feira eu reunia um grupo de 16. Ia para minha casa com carta pastoral, aí peguei esses alunos que eu estava formando. Perfeito. E disse, você vai conduzir a carta pastoral semana que vem. E aí era engraçado, porque ele ia para lá e a referência que eles tinham era de uma pregação no culto. Então o cara pegava a carta pastoral e até o tom dele era de uma pregação. É verdade. A fala dele não respirava para que os outros pudessem entrar na conversa e compartilhar também o que estava no coração dele. E não abria também espaço para ninguém. Também não abria espaço para ninguém. Mas aí eu tinha oportunidade. Olha, foi muito bom, mas foi muito pro lado da pregação. É bom que você termine cada tópico e pergunte, e aí, irmãos, o que vocês acharam aqui do comentário da carta pastoral? Aí alguém sempre vai expor, né? Isso aqui você se identifica com alguma coisa. Então, essa hora do GECEL piloto, para mim, foi muito chave. Foi muito chave. A ideia do líder é que ele tem uma ação de conclusão, né? Enquanto na pregação a mensagem é de convencimento constante, de um raciocínio lógico que leve a um conhecimento, na carta pastoral ele é conclusivo. Na verdade, o líder, ele meio que joga, né, para todos aquilo que foi escrito ali, e ele pergunta, né? Normalmente nas cartas não há pergunta, porque a pergunta ela precisa ser formulada. O bom líder sabe fazer boas perguntas. Com certeza. Ele sabe fazer boas perguntas. E ele, ao invés de dizer, e aí, falou alguma coisa contigo? Ele já percebe, ele abre oportunidade para o futuro líder. Ele é um facilitador, né, da conversa, da partilha, né? E quando ele vê que a coisa está destoando, ele também é aquele que diz, pessoal, estamos mudando de assunto, vamos voltar para cá, depois a gente fala para isso. Ele retorna todo mundo para o mesmo lugar e ele continua conduzindo aquela reunião. Verdade. De maneira que as pessoas sejam edificadas e que elas também possam ter oportunidade de falar. Então, quando nós temos num GECEL, né, essa estratégia que o senhor usou é muito boa, é também algo que nós fizemos, porque uma coisa é quando você está lá na sala,
dando a instrução. Outra coisa é quando você está na casa e eles estão vendo acontecer, estão vendo as coisas acontecer, a maneira com que você dirigiu, mesmo com eles mesmos, eles vão replicar aquilo que você faz, né? Vão replicar aquilo que a gente... Você vai andando muito com uma pessoa, daqui a pouco quando você vai ver alguns gestos da pessoa, você está repetindo, algumas formas de falar você está repetindo, né? Eu, ao longo da minha história, pude fazer alguns discípulos e às vezes quando eu os vejo pregando, eu vejo que eles têm até alguns trejeitos, assim, rapaz, eu costumo fazer isso aí também, e porque a maneira com que a pessoa vai se expondo, ela vai também se posicionando. Então, nós somos influenciáveis. Exatamente. No processo do GECEL piloto, é justamente um dos momentos mais importantes do processo. Por quê? Porque você está transmitindo DNA. Então, quando você fez a pergunta assim, pastor, o senhor tem GECEL? Digo, eu tenho. Por quê? Porque eu continuo produzindo o meu DNA. Eu já estou com um líder, vou multiplicar agora em setembro o meu GECEL, já em 3. Já vou multiplicar em 3, por quê? Vai ser um de mulheres e 2 de homens. E um ficar com a minha esposa. Por quê? Porque justamente a gente já vai identificando os camaradas que podem ministrar a carta, eles já vão dando a eles a oportunidade, eles já vão criando influência. Eu tenho um líder lá, né, o pastor Alan está comigo agora. Ele já, tipo assim, já liga pro camarada, já disse que vou passar aí para buscar você e tal. Já tá, ele próprio está criando o grupo dentro do grupo. Ou seja, daqui a pouco ele multiplica sem precisar fazer força, porque é natural. E todo esse processo que acontece a partir de um líder que frutifica. Pastor, eu respeito a opinião de todos, eu respeito, mas ninguém corta ou poda uma árvore frutífera para que ela não frutifique mais. É preciso pelo menos em sã consciência. Exatamente. É necessário que todos continuem vendo o processo da árvore. E a árvore não frutifica somente frutos já maduros. Ela tem todo o processo novo, leva lá para o batismo, tem essa experiência. Eu respeito, entendo às vezes alguma dinâmica organizacional, mas não é orgânico. É organizacional, mas não é orgânico. E quando você cria um ambiente mais orgânico, né, onde a pessoa é apaixonada e aquela parte que é organizacional, ela pode viver em um outro momento, em um outro lugar, não estou dizendo que não possa viver. Um supervisor está com seus líderes, está acompanhando ali, mas ele precisa continuar fazendo e ganhando discípulos, fazendo discípulos. Né? Então vamos lá, gosto muito de passo a passo, né? Você abriu a escola EFL, certamente você está com expectativa já de abrir um GECEL, de conduzir uma reunião. Eu fui alertado muito, olha, não queime etapa, né? Vá passo a passo. Não corra, deixe as coisas acontecerem no seu devido tempo. Então, apesar de você ter aberto a escola de formação de líderes, está falando sobre as reuniões de pequenos grupos que acontecem nos lares, espere pelo menos até a 7ª lição para que você possa começar o seu GECEL piloto, ou os seus GECELs pilotos, né? Isso. Porque isso vai ser importante. E se você perceber que não é a hora, continue até terminar todo o livro, Visão e Prática. São 13 aulas, cerca de 3 meses. E quando você terminar, você vai ter um grupo, né? Se o seu grupo tem 10, quem sabe você deva dividir em 2 pequenos grupos. Estou formando 10 alunos agora na escola de formação de líderes. Então, desses 10, eu vou abrir 2 pequenos grupos. Não deixe menos do que 3 pessoas. Você pode fragilizar muito esse início. Sim. E você pode ter dificuldade. No mínimo 4 pessoas, né, pastor Natanael? No mínimo 4 pessoas, até porque um vai ser o anfitrião, o outro vai ser o secretário, o outro vai ser o líder e o outro líder em treinamento. No mínimo 4. Agora nós estamos inserindo ainda a figura do bom samaritano. Então você precisa de pelo menos umas 5 pessoas, né? E mesmo que você coloque essa base vai convidar pessoas. Então você vai ter uma reunião em média de 7 a 8 pessoas, com certeza, mesmo começando com 4, porque elas são, a palavra é solicitadas, orientadas a convidar pessoas da igreja. Porque um detalhe, primeiro você ganha a igreja, né? Você ganha a igreja para a visão.
Aí quando a visão toma a igreja, aí é tudo mais fácil. Agora, eu fiz, né? É bom ouvir você aqui, que é hoje o líder nessa área. Quando eu fiz o GECEL piloto, botei 4 pessoas em cada um desses GECELs, eu pedi que eles reunissem durante um mês, só os 4, sem convidar ninguém. Criando expectativa. Criando expectativa, orando pelas pessoas que eles iam convidar. Né? Por exemplo, eu instruí lá na minha escola de formação de líderes que eles olhassem para 5 áreas específicas aonde eles iam encontrar pessoas em potenciais para trazer para dentro do pequeno grupo. Né? Que é o círculo de amizade, a rua que eles moravam, os seus familiares, o local de trabalho e a igreja. E a própria igreja, então, esses 5 lugares têm pessoas em potenciais para você trazer para dentro do seu pequeno grupo. Exatamente. Né? Então, assim, durante 4 reuniões, um mês, eles ficaram só eles ali. Eles encontravam ali, eles oravam, eles faziam planejamento de jejum durante aquela semana. Eu distribuí para eles a figura de um peixinho. E dentro do peixinho tinha 3 linhas, para cada um colocar o nome de 3 pessoas. Eles oravam, e aí depois de 30 dias, aí a gente lançou o que nós chamamos de o dia da colheita, né? Que a gente ia trazer as pessoas. Então eu tinha 4 pessoas em cada um do GECEL piloto, reunindo durante 4 semanas, um mês. Se cada um deles trouxesse 3 vezes 4, 12. Mais eles, 16. Já era um GECEL para multiplicar. Já estava pronto para multiplicar. E foi o que aconteceu. Não tem 3 meses depois, porque o único fator também para multiplicação, é bom você falar um pouco disso, apesar do tema aqui não ser multiplicação, o único fator não é o número de pessoas, não é isso, pastor? É o líder. O líder, o que mais? A casa. A casa. Não, você precisa ter toda pessoas comprometidas. Toda a estrutura, porque às vezes você tem um GECEL com 20 pessoas, né? Mas ele é muito variável. As pessoas não têm uma... Flutuante. Ele está sempre flutuante. Então, você precisa criar essas condições que a gente vai dizer de amadurecimento, né? Que é a formação de um novo líder, estabelecer já o encontro de uma nova casa e definição, né, de quem são aqueles que vão participar do novo GECEL no momento da multiplicação. Nessa fase, nós temos sugerido, né, isso não está nos livros, mas vai chegar lá, que é os micro-GECELs. Isso. O momento em que, naquele mesmo ambiente ali, o futuro GECEL já está se organizando. Então, você permite que eles façam reuniões de forma separada no mesmo local. Então, eles têm comunhão no momento de louvor, eles se reorganizam, né, na multiplicação na hora da administração da carta, fazem um momento de intercessão e quando chega o lanche se juntam novamente. Então, esse processo, né, que se dá de preparo para a multiplicação, como nós já falamos, né, que o tema não é multiplicação, mas se nós vamos falar de GECELs pilotos, de implantação, nós vamos ter que pensar na multiplicação. Porque esse é um outro erro que o pessoal faz. O pessoal implanta o GECEL e como ele não pensa na multiplicação, como ele está só pensando na hora da implantação, ele não pensa. Seria meio coerente, é como o camarada semear e não planejar como vai colher. Né? Não planejar como vai ser a colheita. Normalmente quem semeia tem uma ideia de que maneira quais são os recursos que ele vai utilizar para colher. Né? Então, de certa forma, já na semeadura, ele está pensando na multiplicação. Quando ele pensa assim, ele já começa a ter uma visão, tanto o pastor quanto o supervisor, né? Ele já começa a ter uma visão de para onde ele pode multiplicar, de quem são as pessoas que ele pode multiplicar. E eu queria que o senhor repetisse aí esses 5 ambientes. É muito importante, a gente precisa reafirmar isso. Precisa estar escrito, escreve isso até, né, nos nossos... vou fazer aí um post, né, no Instagram aí sobre esses 5 ambientes de encontrar pessoas, onde um GECEL encontra pessoas, né? O líder, ele precisa estar sempre, né, incentivando os membros do GECEL a trazer pessoas, né? Isso. Porque numa visão lógica, o líder vai multiplicar um líder.
e os membros do GECEL vai multiplicar membros do GECEL. Isso não quer dizer que o líder não vai levar pessoas para o GECEL, mas o líder precisa saber que ele não pode ser a única pessoa que está ali trazendo pessoas para dentro do GECEL. Interessante, ontem, né, eu estava olhando o movimento, ontem foi dia de GECEL, e eu estava olhando o movimento da esposa de um irmão do nosso GECEL, e eu falei, que bacana isso. No início, eu tive até que algumas vezes falar com esse casal, olha, GECEL é um compromisso, não é algo que você vai numa eventualidade, quando dá, não, GECEL é um compromisso, põe na sua agenda. E eles hoje são os mais comprometidos, eles levam a pessoa, ela chega antes na casa, né? Chegam antes na casa de paz, aí organiza as coisas. E ontem o movimento dela dentro do grupo era quem falava que não podia, ela se manifestava, incentivando as pessoas também a irem durante todo. Eu falei, poxa, que bacana o movimento dessa menina, né? Como cresceu nisso. Então, assim, o líder do GECEL precisa estar sempre levando o olhar dos membros do GECEL para essas áreas. Pô. Não olhe só para dentro da igreja, não. Pô. Olhe para dentro da seu círculo de amizade, porque você estabelece amizades, ganha confiança, e agora usa dessa confiança para chamar as pessoas para estar com você. Olha aí na rua que você mora, pô. Deve ter um vizinho do seu lado que compartilhou. Que compartilhou, que está com problema com o filho, que está com problema de saúde, que está com dificuldade na vida familiar. E aí você convide ele, pô, ele é seu vizinho. Ó, eu vou aí toda quinta-feira numa reunião, ou toda terça-feira no encontro. Vamos lá comigo, eu te pego aí, você vai junto com a gente, vamos orar junto por esse problema. Leva a pessoa com você, né? O ambiente de trabalho, poxa, você passa em torno de 8, 10 horas por dia do lado de uma pessoa trabalhando. E a distância nem sempre é o problema, porque a pessoa quer estar junto. Não, a gente já venceu essa questão de mobilidade, a gente tem um outro ambiente. Mas é muito bom. Pastor Natanael, lá no curso EFL a gente vai aprender que o GECEL tem vários momentos, né? Sim. O momento da recepção das pessoas é muito importante, né? O anfitrião está ali na porta, sempre com um sorriso, né? Para receber as pessoas. Esse momento é importante. Ser bem recebido é importante, né? Todo mundo quer ser bem. Eu até me lembro que quando eu fiz a minha escola de formação de líderes, nós aprendemos estrategicamente até posicionar as cadeiras, deixando-as mais perto da porta para as pessoas que vão chegar depois, para ela não ter que atravessar todo o grupo no meio e chamar a atenção de todo mundo. Eu me lembro que eu trouxe esse conceito daquela campanha do Billy Graham, né? Eu acho que o tema era Minha Esperança, né? Então eu fiz o treinamento para que a gente pudesse e eles instruíam isso, né? Deixe as cadeiras mais perto da porta, livre para as pessoas chegarem e já ali de cara encontrar um lugar para sentar e não ficarem sem graça. Então, momento de recepção, momento de quebra-gelo. É importante o momento de quebra-gelo. Então, o quebra-gelo ele precisa ser estratégico, né? No dia a dia você vai aprendendo que o quebra-gelo, se ele não estiver conectado com aquilo que realmente vai acontecer, ele pode ser um fator inibidor. Então, o quebra-gelo, eu sempre digo assim, ele não pode ser uma exigência, mas ele é importante no processo. Se você quer desatar as pessoas, eu já ser um pouco mais tímido e tal, torná-las mais participantes, o quebra-gelo é uma ferramenta fantástica. Porque ele integra, ele permite que a pessoa... O nome já diz, né? Quebra o gelo mesmo. A ideia... E que ele seja leve, não seja perguntas obtusas, né? Você já desagradou alguém? Quer dizer, é um quebra-gelo que, na verdade, congela mais do que quebra, né? Dois fatos aqui, Natanael, que eu estou lembrando, né? Um deles é que o pastor Alvim, você estava lá também, né? Disse que usa, por exemplo, o tempo que as pessoas chegam mais cedo para já fazer uma pastoral e quebrando gelo. Isso aí. Né? Chegou o primeiro participante da noite, o líder já está ali, e aí, como é que foi sua semana, seu dia? Pronto, Chegou um outro visitante, a atenção é para ele, e aí, tudo bem? Mora onde e tal? Né? Já é um quebra-gelo que você está fazendo ali. Agora, lembrei agora, fiz uma aula prática lá em Aracaju, né, com o distrito,
A gente está no RRI lá, o curso de... Hoje tem aula. Isso, hoje tem aula. Revisão e revitalização de igreja. E eu fiz a aula prática. Aí eu fiz aquela, né, da vassoura, em cima da hora ali. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Aí fui lá pegar uma vassoura para varrer, né, e peguei uma caixa para guardar. Então fui lá pegar a caixa de primeiro socorro, esvaziei ela, a única que eu achei na hora, peguei uma vassoura lá. E eu falei, olha, nós vamos rodar a caixa e a vassoura. Quem ficar com a vassoura vai ter que falar, precisa falar o que tiraria da sua vida. E quem ficar com a caixa precisa guardar. Poxa, o pessoal começou a compartilhar, começou a chorar. Só chorar, botar o coração para fora, naquela quebra-gelo ali. Então, o que você disse é muito importante, você ter percepção do que o momento pede. Isso. Né? E quando você consegue atingir o que o Abe Uber vai falar, né, na linguagem do Abe Uber, o purê de batata, né? Quando você com o seu grupo já é um purê de batata, às vezes o quebra-gelo é dispensável. Não é necessário. Não é algo... Mas às vezes quando está chegando pessoas novas ali... Vai ajudar bastante. Outro momento que a gente tem lá no GECEL é a oração inicial, né? Eu sempre gosto de fazer a oração inicial depois do quebra-gelo. Sim. Porque às vezes o quebra-gelo descontrai, às vezes... tira toda... E essa oração inicial, eu gosto que o líder faça ela, para ele expressar aquilo que está no... Você também tem isso contigo também, né? Sim, eu acredito que o líder chamar a responsabilidade. Que a gente vai chamar da liturgia do GECEL, né? Ele não tem uma... Porque o GECEL tem uma eclesiologia e uma liturgia de certa forma, apesar de ser algo muito livre, mas... Falei em liturgia, eu já arrepio todinho. Ele tem uma liturgia no sentido de que existem momentos para ele, né? Ele é organizado... Um roteiro? Um roteiro, se você puder, assim, prefere esse termo, né? Arrepia menos. Arrepia menos, né? Então tá bom. Ele tem um roteiro também. E aí dentro desse roteiro, as ações, elas precisam ser eficazes, né? E nesse primeiro momento, o líder orar e dizer aquilo que ele tem de expectativa, expressar, né? Aquilo que ele agradecer pelas pessoas que conseguiram chegar ali. Não parece não, rapaz, mas isso faz uma diferença quando você cita o nome. Obrigado pelo fulano que conseguiu chegar aqui. Porque você sabe, no GECEL, você sabe qual foi a demanda daquele camarada. Aquilo estimula ele a voltar, mesmo que ele tenha dificuldades assim no trajeto, ele tenha que se esforçar. O fato do líder fazer uma oração e agradecer porque ele se esforçou e está ali, também solidifica a pessoa, consolida a pessoa naquele ambiente. Então, quando o líder faz a oração e já propõe, né, o que vai ser feito, ele abre o que a gente chama de guarda-chuva. Ele abre um guarda-chuva e ele coloca todo mundo debaixo de um mesmo ambiente. Ele gera todo aquele mesmo ambiente. Às vezes, quando você vai... Quem quer orar? Às vezes já acontece, né? Já vi fazer isso, né? Bom, vamos orar aqui. Ora você. Aí, você percebe que não há... Quem orou, quem foi convidado para orar, foi surpreendido naquele momento. Tá? Você não pode nem cobrar, não avisou nada antes. Então, não tem como, né? Então, realmente, naquele momento, é um momento em que está todo mundo entrando para debaixo do guarda-chuva, todo mundo para se tornar um só naquele momento. A palavra e a oração do líder é importante. E o louvor, pastor? Louvor tem que ter violão, bateria, teclado. Rapaz, olha... Como é que funciona essa questão do louvor lá no GECEL? O meu GECEL, já tive grandes nomes lá no meu GECEL. O Anderson Freire já foi cantar no meu GECEL. Já teve esse pessoal aí do worship, muitos já foram lá também no meu GECEL, porque é uma caixinha pequenininha, Bluetooth, você bota hoje no Spotify ou em qualquer dispositivo, aí solta o som e deixa o pessoal cantar junto, né? Faz aquele momento de... Esses dias o pessoal veio falar comigo de um GECEL meu lá,
que estava engraçado, porque o pessoal estava fazendo o seguinte, o pessoal estava botando lá a música do worship, apagava a luz. Aí, eu já ia perguntar, você apaga a luz lá no seu Gessel? Eu falei, não, cara. A parede é pintada de preto, a parede da sala, né? Eu falei, não, galera, não vai nem tanto, vamos segurar a onda, que diz que a irmãzinha ficava lá num São Saulo. Aí a gente está orientando, diz, não, também nem tanto, porque esse momento de louvor tem determinados Gessels em que o líder, ou a esposa do líder, ou o marido da líder, se for o caso, tem essa pegada de louvor, e aí se estende muito esse momento. E aí o cara fica lá, ele entra numa adoração, e o visitante, o cara que não tem essa pegada... O Gessel tem muito esse olhar para quem está ali para a primeira vez, o cara que ainda não é desse movimento, né, Exatamente. Muito aleluiado. Aleluiado, né? Como já diz o Luiz Hermínio. Não tem jeito. E aí a escolha das canções é importante. Porque existem canções, né, como Zaqueu, canções daquele que faleceu até de Covid, né? Canções de gente que é popular, que está todo mundo cantando, que já cantou no rádio, já cantou no jogo de futebol, já cantou até no baile funk antes de começar o baile. Canções que está todo mundo... Então, às vezes, a escolha da canção, uma canção que tem a ver com o que a carta vai falar. Isso. Né? Poxa, mas eu gosto dessa canção aqui, mas a que fala sobre a carta, né? É outra. Então, é melhor você escolher uma canção que tem a ver com a carta pastoral. Porque você constrói o caminho. Umas 2 músicas, né? No máximo, minutos, no máximo, né? E vai ficar bacana. E você pode concluir esse momento ou orando, ou com uma declaração de um para o outro, né? Você pode concluir esse momento com interação. Isso mesmo. E aí depois vem a partilha, né? Que é a chamada carta pastoral. A carta pastoral. Não é uma pregação, é um momento de interação, onde todos têm uma oportunidade de falar, né? Então, a carta pastoral, eu sempre tratei ela com muito cuidado. E tem uma questão aí que sempre é uma dúvida. A carta pastoral é a carta do culto de domingo ou é uma carta escolhida pelo pastor? Bom, quem define isso é o pastor, né? Às vezes... Você tem carta que foi o culto de domingo, a palavra foi boa, você entende que dá para fluir mais com a igreja, mas às vezes o pastor quer ensinar algumas coisas para a igreja, né? E alguns princípios. Por exemplo, eu já fiz uma série de mensagens, né? Ou série de cartas, né? Pastorais com base na reforma, né? Somente a escritura, somente a fé, né? Com base nisso. E falando, reafirmando a nossa posição, né, no que diz respeito como igreja. Já fiz cartas pastorais com temas que falam a respeito meios da graça, a oração, o jejum, a meditação, né, a leitura bíblica, meios da graça. Então, o pastor ele pode decidir qual a carta que ele vai utilizar. Não necessariamente precisa ser o culto de domingo. Agora, tem um detalhe que não pode ser esquecido e que normalmente quem dá esse feedback é o secretário. Olha o detalhe aí, galera. O secretário dá esse feedback para você, pastor, do líder. Que você dá uma carta pastoral e o camarada, que é o líder, né, comigo, graças a Deus, só aconteceu uma vez, mas aí já está resolvido, né? Que o líder vai lá e diz, puxa, a carta está muito boa e tal, mas hoje Deus falou comigo em um outro lugar também, e ele, ao invés de dar a carta pastoral, ele dá aquilo que ele imaginou ou que Deus falou com ele. Esse tipo de ação pode trazer muito prejuízo para a vida do Gessel. Entendeu? Sabe o que eu fazia, pastor? Né? E ajudava muito, porque o líder também ele é inspirado, né? A gente entende isso, ele está ali com o grupo, ele consegue ter a percepção do Gessel. Então, tinha uma agenda, né, de 3 semanas no mês, eu dava a carta pastoral a eles, botava a carta pastoral na mão deles. E na 4ª semana era um tema livre, né? Ele tinha essa opção de poder trazer ali algo que ele achou interessante para o grupo naquele momento, às vezes até fazer uma confraternização ali de aniversariante do mês. Então enxugava um pouco, então eu deixava livre mesmo
para eles fazerem essa dinâmica, né? Agora, muitas das vezes, nesse dia, né, que era o dia livre, eu tive membros lá da Central, líderes de pequenos grupos, né, Central de Mantiqueira, que ia lá no seu site lá e tiravam umas cartas suas lá. Amém, isso aí, não pode ficar sem, né? Ainda tem o site lá do Suruí com várias cartas pastorais. imwsuruí.com.br está lá ainda. Hoje estamos com 322 cartas lá. E lá no site hoje nós temos cartas. Aproveita que está gratuito, não estou cobrando nada ainda. Tem carta para jovens e adultos, né? Tem carta para pré-adolescente, tem carta para Ministério Infantil. A irmã Juliana Soares escreve o Ministério Infantil, que é o Kids, o Start, né? A irmã Silvane Baeta escreve para os pré-adolescentes Grow Up, né? Estão trabalhando para eles. E a gente está com essas cartas já disponíveis ali para quem quiser. www.imwsuruí.com.br. Vai lá em Gessel e pode baixar lá que vai ser bênção. Olha aí, vai a dica aí, ó. Aproveita que ainda não está sendo cobrado nada, né? E eu quero te apresentar esse livro aqui também, ó. Roteiros práticos para pequenos grupos, do CPMW. Aqui vem o roteiro completo para a sua reunião. Não só, né, a carta pastoral, mas aqui vem a sugestão de quebra-gelo. São 26 roteiros, ou seja, durante 6 meses você vai ter um conteúdo para poder trabalhar. Então, a gente dá uma sugestão, umas dicas. Por exemplo, essa que eu abri aqui é o fruto do renovo, né? O tema da carta pastoral. E ensina aqui como você vai receber as pessoas, recepção. Recepcione os participantes de forma acolhedora, fazendo com que venham se sentir à vontade e assim tenham prazer em participar desse pequeno grupo. Como a carta vai falar sobre o fruto do renovo, o quebra-gelo está trazendo aqui, ó, apresente ao grupo um pontinho com milho de pipoca e pergunte o que é. Pergunte se assim está bom para comer. Depois, apresente um pote com a pipoca feita. Repita as perguntas. Você pode passar o pote para eles comerem. Então, indague o que aconteceu entre um pote e o outro. Explique que houve uma transformação que aprimorou aquele milho, mas que para isso ele precisou passar por um momento de pressão. Olha aí. Assim somos nós, aprimorados por Deus. O Senhor nos transforma e nos refaz. Traz renovo para as nossas vidas, porém, nesse processo, passamos por períodos de pressões e dificuldade. Por quê? Porque a carta vai falar de fruto do renovo, o quebra-gelo é baseado no tema da carta pastoral. Aí depois vem a oração inicial. Tem até uma sugestão para orar. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor e cuidado para conosco, por estarmos reunidos nesse lugar. Que o Senhor possa se fazer presente entre nós, que o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Pronto. Amém. Louvor ao cheiro das águas, fruto do renovo, ao cheiro das águas, né? A esperança e tal. Então, assim, os roteiros, eles são práticos. Aí vem a carta pastoral, vem como você vai compartilhar. Então aqui tem 26 roteiros. cpimw.com.br é a nossa editora e vai vir mais roteiros práticos aí disponíveis para você poder usar esse material e poder viajar sendo eficaz no seu pequeno grupo. Pronto, a partilha então está acontecendo. Uma dica, pastor, para o líder na partilha, que você poderia dizer assim, isso aqui é fundamental para você, líder. Não deixe ninguém com dúvidas, né? Exponha, né, aquilo que está sendo declarado de forma clara, utilizando figuras ou metáforas ou até textos bíblicos. Torne bíblico também o seu Gessel, né? Não fique somente na argumentação cognitiva, mas torne bíblico, baseie biblicamente cada uma das suas afirmações. Esses dias eu fui indagado por uma pessoa que não tem nada a ver com Gessel, graças a Deus, mas com uma sugestão que foi dada em um lugar que a pessoa foi, sobre uma escolha que ela deveria fazer entre a mãe e a esposa. E o pastor lá então sugeriu qual era a opinião dele, mas aí quando a pessoa chegou para me perguntar, eu disse assim,
Mas biblicamente, o que a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz nada. Eu falei, então não tem como eu responder o que Deus não respondeu, né? É importante que seja bíblico. O líder precisa ser bíblico. Por isso ele precisa se preparar antes de ir para um GECEL. Então, uma coisa está ligada à outra. O líder bem preparado é aquele que não só leu a carta, mas é aquele também que buscou embasamento bíblico para todas as afirmações que ele possa ter ali. Isso mesmo. Entendeu? Porque, mas às vezes o camarada não tem tanta maturidade, e é verdade, eu acredito que alguém pode liderar um GECEL sem ter tanto conhecimento no que diz respeito teológico, mas ele pode embasar biblicamente, ele pode buscar, né, biblicamente embasar as afirmações dele, para que o GECEL não se torne um lugar também onde o ensino não é claro, é verdade, né? Onde não há clareza no ensino, confusão, né? Onde há confusão, mas ali faz isso, aqui faz isso. Não tem minha opinião, só tem a Bíblia diz, né? A dica aí, né? A dica para você, líder. Tem a Bíblia diz. É isso mesmo. Seja, né, Paulo escreveu a Timóteo e disse o quê, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Exatamente. Né? Você não precisa dominar todos os assuntos, mas o assunto daquela carta pastoral você precisa se preparar para ele, habilitado para ele. E aqui vai uma dica também, nobre líder. GECEL piloto é fundamental. Não seja prolongado demais, prolixo demais. Nossa, não seja uma pessoa que domina o tempo todo a fala, não deixa ninguém falar. Não é por aí que você vai conseguir conduzir um pequeno grupo saudável. O camarada pode até falar bem, mas ele precisa ter uma medida do falar, né? Com certeza. Permitir que o outro fale, Eu estava conversando ainda pouco antes de entrar aqui para a gravação, para a gente estar aqui, e eu estava falando, o outro não ouve o que você fala, ele ouve o que ele entende. É verdade. Ele não ouve o que você fala, ele ouve o que ele entende. Então, se eu falar o tempo todo, né, e não permitir que o outro expresse o que ele entendeu do que eu falei, pode ser que ele saia dali até dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei. O embasamento bíblico, né, é muito importante para o líder. Então, se ele se preparou biblicamente, certamente ele vai nutrir as pessoas e ele vai permitir que os outros falem. Como nós estávamos falando ainda há pouco, né, não seja prolixo, não seja prolongado, tenha ideias firmes e fixas. Sabendo assim, né, uma pergunta que pode ajudar, concluindo aqui essa parte do compartilhar, o que você entendeu? É isso aí. Quando você faz essa pergunta, sempre vai ter alguém que vai se manifestar. Exatamente. É muito ruim quando você conduz um pequeno grupo, uma partilha, né, num pequeno grupo, onde as pessoas elas não participam, só você fica falando. A sensação que não foi legal aquela noite. Agora, quando todo mundo fala, aquele negócio de comunhão, crescemos junto, conhecimento foi compartilhado, né? Agora, pastor, depois aí, né, da partilha, a gente precisa fechar com as informações, né? Uma das coisas, eu estou falando agora como pastor de uma igreja em pequenos grupos, uma das coisas muito benéficas no GECEL para o pastor é que o líder lá no GECEL, ele consegue a atenção de um pequeno grupo que muitas das vezes o pastor não consegue do púlpito. Então vem aquele momento, né? Fique por dentro das informações do que está acontecendo na igreja, até a oportunidade mesmo para você levar as pessoas a estar numa celebração na igreja. Esse momento é importante também. É importante, ao invés de você, eu gostei dessa aí, chame um momento de fique por dentro, dê um nome, né, que não seja anúncios, avisos. Aviso. Não é o momento dos avisos, né? É o momento de ficar por dentro do que vai na igreja, o que vai pela igreja, né, o que está acontecendo, né? Então esses avisos, né, ou essas informações, na verdade, né, essas informações elas podem estar já dentro da carta do GECEL. O pastor pode botar lá no rodapé ali já o que vai acontecer, as coisas que ele quer que destaque, que haja destaque. Eu pelo menos destaco sempre na minha o que vai acontecer ali. E esse momento é um momento que, apesar de parecer não espiritual, porque parece que é só um momento de informação, ele também integra o indivíduo à vida da igreja. Porque, e aí, vai dar para você ir? Olha, eu quero ver você lá. É quando você estimula o camarada a estar também na igreja local, a ser visto na igreja, a estar ali, né?
na comunidade. Mostra que é mais do que o GECEL, né? Isso. É GECEL e igreja. Igreja, onde Exatamente. os ministérios acontecem. Templo e casas, né? Isso aí. Você vai jogando, você usa o templo para levar as pessoas para casa, para as casas, e usa as casas para levar as pessoas para o templo. O GECEL é uma extensão da igreja, então inevitavelmente ele vai precisar ter o DNA da igreja, a vida da igreja nele, né? É isso mesmo. Quando os seus membros de GECEL não participam da vida da igreja, você como líder está falhando em algum momento. Agora chegou a hora do lanche. Puxa, né? Depois da partilha, a oração, e aí hora do lanche. O lanche é importante, pastor. Rapaz, qual é a leitura que você faz de um cristão que vai no GECEL e quando chega a hora do lanche ele vai embora? Rapaz, esse camarada não entendeu o propósito do lanche. Ele pensa que a comida está ali para agradar ele ou porque ele tem fome. Mas, na verdade, a comida é só um argumento para poder estarmos juntos. Eu gostei muito, eu não sei de quem eu ouvi isso, mas ele falando da criação, disse assim, Deus poderia ter nos criado com que a tecnologia existe, então se a tecnologia existe, Deus já tem essa tecnologia antes. Se existe ultrassonografia, a Bíblia vai dizer que Deus já não tinha nos visto como matéria informe, ou seja, Deus já tinha essa tecnologia. E ele vai dizer assim, Deus poderia ter nos criado com baterias de carga solar, sabe? A gente ter no alto da cabeça aquela placa para suprir as necessidades do nosso corpo. Né? É alguma forma de que nos dá energia. Mas Deus colocou em nós algo que nos força a estar com o outro, que é a fome. A fome inevitavelmente nos leva ao próximo, nos leva a estar com o outro. Toda vez que eu sinto vontade de comer, né, e eu inevitavelmente vou estar com mais alguém, ou seja, quem fez a comida, ou de alguma forma eu vou ter que me relacionar com alguém. Ah, mas o cara está na selva, está sozinho, não importa, ele está se relacionando e ele não vai colher só para ele vai levar para mais alguém. Então, quando chega o momento do lanche, aquele momento é um momento de conexão real. Não é um momento só de comida. Lá na igreja a gente diz, quando tem visitante, o primeiro a lanchar é o visitante. Então todo mundo do GECEL não pode lanchar enquanto o visitante não lanchar. Resultado, quando chega a hora do lanche, rapaz, o visitante é servido por todo mundo, porque todo mundo quer comer. É uma todo mundo vai lá, né? todo mundo vai lá servir o visitante, por favor. O que você quer agora nesse friozinho? Quer um caldo? Porque todo mundo só pode comer depois que o visitante comer primeiro. E quem é que dá o lanche? É o dono da casa, o anfitrião? Rapaz, é outro detalhe importante, né? Comumente a nossa orientação é de que o secretário organize uma escala de lanche, porque fica mais fácil, a escala de lanche. Assim, ninguém se sente constrangido quando não tem. Mas eu tenho GECEL, e aí eu tenho que viver a minha vida comum, né? Como tá. Eu tenho GECEL que tem escala do lanche, mas eu tenho GECEL que cada um leva um pouquinho. Cada um leva o que tem, irmão. Traz o que você tem lá, traz um biscoito, traz um suco, traz o que você tem. Rapaz, ele vira fartura, sobra. Sobra Então, a verdade é de quando o lanche ele precisa ter, mas ele pode ser organizado de duas maneiras. A primeira maneira é o secretário organizando uma escala onde cada semana 2 ou 3 pessoas do GECEL trazem um lanche, sempre algo simples, né, que seja possível. Ou então faz esse momento onde os membros do GECEL consolidados, cada um já sabe que vai trazer alguma coisa. Então lá no grupo, vou levar um bolo. No meu grupo, por exemplo, é assim, cada um traz alguma coisa. O meu também. Já tive já escala e tal, cada semana 4 levava. Mas hoje chega, né? Tem dia que um fica esperando pelo outro. Aí tem que fazer aquela oração da multiplicação. O Senhor multiplica aí. Outro dia que ele entope a mesa de Exatamente. comida lá. Então a gente tem adotado esse sistema, tem sido muito bom. Cada um leva alguma coisa, então é um bolo, é um salgado, é um patê com pão de forma, e as crianças também gostam sempre de um chocolate nesse tempo frio. Então a gente usa o lanche, né, dessa maneira. Agora, eu vou fazer uma afirmação que pode parecer um pouco grave, pastor, a você também que nos ouve, mas
Gessel sem lanche não é Gessel. Não. Gessel sem lanche não é. Faltou a conclusão, faltou o fim, né? Faltou o acabar, né? Não é pela comida, como você disse, né? Pela a questão da oportunidade, o meio de convivência junto ali, né? E pastor Alvim já disse, a melhor forma de evangelizar depois da Bíblia é a comida, né? É verdade. A comida ela é estratégica para você. Se você observar as alianças, elas foram firmadas em banquetes, né? Isso aí. Então, Deus sempre está preocupado em nos dar esse tempo precioso. Pastorzão top, a gente está encerrando esse 5º episódio falando só sobre transição de pequenos grupos, né? Aquela igreja que ainda não tem os pequenos grupos, ela quer passar a trabalhar. Deus está inquietando, não para que a igreja possa crescer, mas para que a igreja possa ser saudável no seu crescimento, né? E então, assim, te desafio, se você assistiu só esse episódio, volte lá atrás, nas semanas anteriores, ouça de novo. O Spotify, ele te possibilita, né? Você, enquanto está dirigindo, ouvir. Quando você muda de tela, continuar escutando. Tem os canais como o YouTube, as outras plataformas. Não tem por que você não fazer uso dessas informações. Te bater um papo aqui, o pastor Natanael é apaixonado por pequenos grupos, vive os pequenos grupos. Ele, né, tem muito o que compartilhar. Eu trabalho desde 2014 com pequenos grupos, né? Compartilhei aqui também um pouco de tudo que eu somei, as minhas dúvidas também foram colocadas aqui na mesa. Então é tempo de crescer, amém? A Secretaria-Geral de Educação da nossa igreja tem o prazer de compartilhar com você esses episódios e nós queremos que você compartilhe também com pessoas que você conhece e que sabe que esses episódios vão ser importantes nesse momento de construção de uma igreja em Gessel. Pastor Natanael, muito obrigado. Vou te deixar aqui despedindo desse povo top que teve com a gente aqui as últimas semanas. E em breve a gente vai estar de volta aqui falando não mais de transição, porque isso vai ficar gravado e vai estar disponível nas nossas plataformas, mas falar sobre o lugar do discipulado dentro do Gessel, falar sobre multiplicação, falar sobre as áreas de coordenação. Em breve a gente volta aqui, mas por enquanto, até breve. Amém, amém. Foi uma alegria estar aqui. Eu quero lembrar a você e a vocês que estão nos acompanhando aqui da nossa conferência Visão e Paixão no dia 9 a 11 de setembro. As inscrições já estão abertas pelo e-inscrição. Você pode entrar lá também no site, né, do Gessel Brasil, também no Instagram, está lá na bios, a inscrição da conferência Visão e Paixão. Vai vir gente muito abençoada. Pastor Josué Valando, pastor de uma das igrejas que mais crescem hoje, a partir de pequenos grupos, estará ministrando para nós. Pedro Estrela vai estar falando também conosco, vai ter um momento especial para os pastores. Bispo Gilberto Geraldo, também, que tem um apaixonado pela visão e que vai estar compartilhando conosco também. O senhor, né, pastor Agnaldo Valadares, secretário-geral, mas não pela função, mas pela vivência mesmo do pequeno grupo, do Pentágono do Crescimento, que a gente acredita que tem sido realmente uma forma de fazer uma leitura para a igreja. E eu também vou estar para poder compartilhar um pouco sobre o processo de multiplicação, de crescimento do Gessel na vida da igreja. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, né? Nós estamos com um valor que o propósito é abençoar mesmo, pastor. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Falou? Agora uma brincadeira muito local. Valeu, moçada! Eu conheço essa fala, hein? Olá, queridos! Um abraço, até o próximo episódio do nosso Equipar, o seu podcast. Graça e paz.